Olá, meus amores! Iniciamos então mais uma aula de ciências. Lembrando que esta aula é para o 6º ano do ensino fundamental. Neste módulo 23, nós vamos falar sobre os neurônios, as sinapses e também sobre algumas drogas psicoativas. Bom, nas aulas anteriores nós já falamos sobre o sistema nervoso, sobre a organização desse sistema nervoso e sobre o caminho do impulso nervoso. E agora a gente começa a falar um pouquinho então sobre a sinapse, sobre o neurônio e sobre como a questão das drogas nesse sistema nervoso, sobre a atuação delas. Certinho? Bom, eu sou a professora Margot, mais uma vez, aqui com vocês então nesta aula. Começamos então a falar sobre os neurônios. Os neurônios, então, nós podemos definir como as células responsáveis pela transmissão do impulso nervoso. Então, esses neurônios, eles são formados durante o desenvolvimento ainda do feto. Então, quando ainda lá na barriga da mãe, o bebezinho ainda está sendo formado, esses neurônios eles começam a ser formados também, a serem constituídos. A maioria desses neurônios, eles não podem se multiplicar, tá? E eles não são repostos. Depois que você nasce, ao longo do tempo, muitos neurônios são perdidos, assim como células da pele também. Muitos desses neurônios, eles não são repostos, não são reconstruídos novamente, tá? Então, mas já se sabia hoje que algumas pesquisas elas têm demonstrado que hábitos saudáveis, por exemplo, têm demonstrado que algumas práticas têm estimulado uma atividade que nós chamamos de neurogênese, com a formação de novos neurônios. Mas é uma quantidade pequena de neurônios, claro, se comparada à quantidade de neurônios que é formada ainda quando na fase de formação do embrião, né, do feto, do indivíduo ainda na barriga da mãe. Sabe-se que atividades de desafio, atividades de estudo, leitura, auxiliam na preservação também desses neurônios. Então, é muito importante de se ter hábitos saudáveis, uma alimentação saudável também, assim como a prática de exercícios físicos. E, claro, manter também esses hábitos de desafios, jogos de xadrez, leituras, né, jogos de palavras cruzadas. Essas atividades, elas ajudam na manutenção também desses neurônios, a diminuir a degradação e a perda desses neurônios ao longo do tempo, a mantê-los por mais tempo no nosso organismo. Bom, e aí a gente chega aqui. Aqui nós temos uma representação do que é esse neurônio. Essa representação aqui está no material de vocês, lá no livro didático de vocês. Vocês conseguem encontrar na página 361 do livro de vocês. Bom, essa é a representação que está lá no livro, trouxe esta outra representação aqui, para que a gente possa, então, fazer aqui uma comparação. Então, o que a gente consegue observar aqui nessas imagens? Nós temos aqui, inicialmente, uma ramificação, várias ramificações, que nós vamos chamar essas ramificações aqui de dendritos, tá? Essas ramificações aqui, esses dendritos, eles são responsáveis por receber o impulso nervoso. Então, esses dendritos, eles recebem, ó, tá vendo que chega, é como se chegasse aqui uma pequena corrente elétrica, chega e passa pelo corpo celular e segue pelo axônio. Olha, já cheguei falando aqui o nome das outras partes do neurônio. Então, nós temos aqui essas ramificações, nós vamos chamar de dendritos, recebe o impulso nervoso. Essa parte aqui, mais central, mais gordinha, né, mais avantajada que nós temos aqui, nós vamos chamar de corpo celular.
É no corpo celular que nós vamos encontrar o núcleo desse neurônio também. Tá? Então, aqui passa o impulso nervoso, chegou pelo dendrito, passa pelo corpo celular. Ligado a esse corpo celular, vejam que nós temos uma ramificação única, que é mais alongada. Ela é comprida, ó, bem comprida, bem mais alongada, parece uma cauda, né? E na ponta dessa ramificação única, tem várias outras ramificações, já no finalzinho dela. Então aqui nós temos o axônio, e no finalzinho, essas ramificações aqui nós vamos chamar de terminais do axônio. É por aqui que vai dar continuidade à passagem desse impulso nervoso, e esse axônio ele conduz então esse impulso nervoso para ser transmitido para o próximo neurônio, certo? É dessa forma. E aqui a gente consegue visualizar então essas mesmas partes. Sendo que aqui em lilás a gente consegue ver justamente o sentido desse impulso nervoso. Então, dendrito, corpo celular, axônio, terminais do axônio. Dendrito, corpo celular, axônio, terminais do axônio. Sentido das setinhas também. Esse é o sentido do impulso nervoso, que vai estar passando aqui por este neurônio, certo? Seguindo, todas as células respondem a variações no ambiente, tá? Algumas de forma mais rápida que outras. E essa propriedade nós chamamos de excitabilidade. Nos neurônios, a excitabilidade, ela vai permitir a transmissão de informações que possibilitam uma rápida reação, isso é muito importante, e uma resposta dessas células por meio de impulsos nervosos. Nós, inclusive, comentamos sobre isso na aula passada em relação aos caminhos do impulso nervoso, como a gente estava estudando sobre isso, né? Sobre esses mecanismos de resposta. Lembram dessas percepções que os nossos sentidos eles acabam fazendo do ambiente, que essas percepções elas chegam lá no sistema nervoso para que possa depois encaminhar uma resposta, tá? Então, muito aqui desse processo também da estabilidade está envolvida neste mecanismo. E aí a gente vem para as sinapses. Essas sinapses, ela acaba sendo então, a maioria dos neurônios acaba atuando em conjunto. Nesse processo de atuar em conjunto, de se comunicar um com o outro, a gente vai ter um axônio fazendo uma ligação com o dendrito. Por quê? A gente vai até visualizar isso. Lá no finalzinho daquela imagem que nós vimos, né, vocês tinham um dendrito, corpo celular, axônio. E depois inicia um outro neurônio, que claro, dendrito, corpo celular, axônio. A informação passa do axônio para o dendrito. Então a gente vai ter várias ligações desse tipo. Essa conexão entre esses dois neurônios, essas duas células, vai acontecer por um estreito espaço de terminais de axônio de neurônio e esses dendritos. E é essa conexão entre esse espaço que nós vamos chamar de sinapses nervosas, tá? Então essas sinapses vão ser essas conexões que vão estar acontecendo entre neurônios, entre axônio e dendrito, certo? Que é o que a gente consegue visualizar aqui. Então, essa região aqui de conexão entre um neurônio e outro, então, entre esses terminais de axônio e entre esses dendritos, é que a gente vai estar chamando de sinapses. Então, veja que aqui nós temos dois neurônios, claro, que nós temos uma quantidade muito maior, redes de neurônios, né? Neurônios aqui conectados, para que essas informações elas possam estar acontecendo no nosso sistema nervoso, né? A comunicação ela possa estar acontecendo, é necessário que haja muito mais do que dois neurônios. Então, nós temos muito mais do que isso, bilhões de neurônios aqui presentes. Mas aqui nessa representação, para que a gente veja esse sentido, então, do impulso nervoso chegando, né, a informação pelo dendrito, passa corpo celular, axônio, terminais do axônio,
E o outro neurônio, ele vai receber, recebe aqui nos dendritos, passa pelo corpo celular, axônio, terminais do axônio, e vai transmitir para o próximo neurônio da mesma forma. E assim vai encaminhando. Esse processo de encaminhar a informação, à medida que essas informações elas vão passando, quando passa de um neurônio para o outro, essas substâncias geram pequenas eletricidades, que é quando a gente visualiza aqui nessa imagem, está vendo como se tivessem choquinhos acontecendo nessas luzes. Então é quando está havendo essa transmissão já de um para o outro. Então a gente consegue visualizar essa corrente elétrica acontecendo, tá? E a gente consegue visualizar melhor nessa outra imagem também. Então, nesse processo das sinapses, o que nós temos? Os neurônios, eles formam uma rede, estão conectados, mas eles não estão ligados, unidos, né, um com o outro. Eles ficam próximos, mas há um espaço entre eles. A informação, quando ela chega, para ser enviada para o outro neurônio, há uma troca de substâncias, né? As substâncias entrando e saindo de um neurônio para outro. E quando essas substâncias elas estão sendo trocadas, sendo enviadas para o outro neurônio, a gente tem nesse momento de troca de substâncias ocorrendo então a formação de pequenas correntes elétricas. Essa corrente elétrica ela é formada no momento que está acontecendo essa troca de substâncias. Por isso que a gente vê essa luminosidade passando, certo? Então aqui a gente consegue ver mais claramente essas sinapses também. Bom, a Organização Mundial da Saúde, OMS, em relação às drogas, ela acaba definindo droga como qualquer substância que ao ser introduzida, ou seja, ao ser ingerida, injetada, colocada no organismo, então ao ser introduzida no organismo, vai modificar o funcionamento das células, vai causar mudanças no comportamento, no funcionamento desse organismo. Uma definição dessa forma tão ampla, né, como essa da OMS, que ela vai acabar incluindo como drogas, então, a cocaína, mas além da cocaína, ela vai incluir medicamentos, porque a gente tem muitos medicamentos aí que acabam alterando o funcionamento do organismo, alterando o comportamento, e inclusive a cafeína, que está presente no café, está presente também em chocolates, ela também acaba alterando o humor, o comportamento de alguns indivíduos. Então, eles também acabam entrando muitas vezes nessa definição de drogas por conta dessa definição tão ampla. Mas as drogas, elas têm diferentes classificações. Elas podem ter, por exemplo, aqui a gente vai considerar algumas. Uma das classificações é a da lei. A lei, ela faz aqui duas classificações. Uma das drogas lícitas e outra das drogas ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que são legalizadas, que podem ser vendidas de forma legal no comércio. Entre as drogas lícitas, nós temos aqui o cigarro e o álcool, tá? Então, esses dois produtos aqui, o cigarro e o álcool, são drogas, porém, são drogas que são comercializadas de forma legais, de acordo com a lei. E nós temos as drogas consideradas ilícitas, ou seja, aquelas que são proibidas a comercialização de forma legal. Então, elas não são permitida a comercialização destes produtos. O exemplo, nós temos aqui a maconha e o crack, tá? Como drogas ilícitas. Além dessa classificação proposta pela lei, há também outras classificações, como com base na origem. Há drogas que têm origem naturais ou natural e aquelas drogas que são sintéticas, produzidas em laboratórios, em fábricas. Há drogas ainda que têm uma classificação ou são classificadas com base no efeito do organismo.
Há aquelas que são classificadas como depressoras ou calmantes, e há as estimulantes ou perturbadoras, porque elas acabam produzindo alucinações no organismo de determinado indivíduo. Em relação às reações dessas drogas, ainda que muito individuais de cada pessoa, elas podem gerar 3 consequências. A primeira delas é a tolerância, onde, quando o indivíduo precisa de doses cada vez maiores dessa droga para que ele possa se sentir bem com esses efeitos. A segunda é a dependência, que é quando o indivíduo ele não consegue mais realizar qualquer atividade sem o uso dessa droga. Ele é altamente dependente, ele não consegue passar muito tempo sem ela. É como se ele necessitasse o tempo todo daquele produto para que ele possa se sentir bem. E a terceira, que é a síndrome da abstinência, que é quando esse indivíduo já dependente da droga, quando ele já está dependente, ele começa a apresentar alterações físicas e comportamentais por conta da interrupção do uso dessa droga. Então, quando ele passa muito tempo sem fazer o uso dessa droga, ele acaba ficando mais agressivo, acaba afetando, né, o seu comportamento, ou também o seu aspecto físico, ficando mais magro, enfim, ou outras situações. Então, tem aí essa questão da síndrome da abstinência também, relativa a essas consequências. E aqui vocês viram que está esse nome drogas psicoativas. Bom, quando a gente fala de psicoativas ou psicotrópicas, esse termo ele está relacionado a drogas que acabam atuando no cérebro, só que essas drogas elas atuam no cérebro alterando o comportamento do indivíduo de alguma forma. Todas as drogas psicoativas, elas acabam atuando nas sinapses dos neurônios, lembra daquelas trocas lá de substâncias que vão produzir aquela eletricidade. Então, nessas sinapses nervosas, essas drogas acabam atuando em diferentes áreas do cérebro. Inclusive, pode acabar aumentando a degradação, a eliminação de muitos neurônios também, né? Dependendo do tipo de droga, pode diminuir a quantidade de neurônios também no indivíduo, porque acaba diminuindo a funcionalidade desses neurônios. Tá bom? Bom, era isso a nossa aula de hoje. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Espero vocês na próxima aula. E, meus amores, até breve. Cuidem-se, bons estudos, coloquem o cérebro para funcionar e espero vocês muito em breve. Beijo, até logo.